Casal rico rejeita o abraço de um menino órfão. Anos depois, eles pedem ajuda dele. A mansão estava silenciosa, banhada pela luz suave do início da tarde. O jardim perfeitamente cuidado refletia a riqueza e o status dos donos da casa, um espaço onde a natureza parecia se curvar diante da ordem imposta pelas mãos humanas. Cada flor, cada árvore podada com cuidado, tudo parecia estar em seu devido lugar. Dentro da mansão, o ambiente era igualmente impecável. O tapete de seda no corredor, os quadros nas paredes e a mobília de luxo criavam uma aura de perfeição, uma perfeição que não se via em muitos outros lugares. Para quem observava, era claro que ali moravam pessoas que não precisavam se preocupar com nada. Foi assim que a vida parecia para os donos da mansão, um casal rico e respeitado na cidade. Henrique, com seu terno impecável, e Isabel, com sua postura elegante e roupas sempre adequadas, eram vistos como um símbolo de sucesso. Eram respeitados, admirados e, acima de tudo, intocáveis. Mas esse mundo de perfeição e controle estava prestes a ser desafiado por algo que nem mesmo eles poderiam prever. Certo dia, a campainha tocou. Isabel estava sentada no salão, organizando algumas correspondências, quando o som da campainha interrompeu sua concentração. Ela se levantou e, com uma expressão quase entediada, caminhou até a porta. Não esperava ninguém naquele horário, mas, como sempre, cumpriu sua rotina de abrir a porta com um sorriso educado. Quando ela abriu a porta, o que encontrou foi algo que nunca poderia imaginar. Na porta da mansão, estava um menino. Ele devia ter cerca de 7 anos, talvez um pouco mais velho. Seus olhos estavam cheios de incerteza e seu corpo parecia frágil, como se estivesse carregando o peso de algo maior do que ele próprio. Ele usava uma camisa simples, desbotada, e calças que pareciam grandes demais para ele. O menino olhou para Isabel com uma expressão que misturava expectativa e um medo evidente, como se não soubesse como seria recebido. Isabel olhou para ele, surpresa, sem saber o que fazer. Ela não estava acostumada com esse tipo de visita. Ela olhou rapidamente para Henrique, que estava na sala de estar e, ao ouvir a campainha, se aproximou da porta. Henrique, com seu semblante sério e uma postura rígida, olhou o menino com um olhar de indiferença, como se estivesse analisando a situação de forma meticulosa. O menino, percebendo o olhar deles, deu um passo à frente e disse, com a voz trêmula: Eu não tenho onde ficar. Fui rejeitado em todos os lugares, só queria um abraço. Isabel e Henrique trocaram olhares rápidos. Era um momento estranho, um desses momentos que não fazem parte da rotina de uma vida perfeita. Isabel olhou para o menino e, por um momento, sentiu um leve desconforto. Ela não sabia como lidar com isso. Henrique, por outro lado, estava mais distante, com uma expressão que claramente demonstrava impaciência. O que ele via não era um menino perdido e sozinho, mas um inconveniente que poderia atrapalhar o ritmo de sua vida. Não podemos ajudar você, disse Henrique, a voz fria e direta. Esta não é uma casa para pessoas como você. As palavras de Henrique cortaram o silêncio da tarde, e o menino, com os olhos já marejados, ficou parado na porta, sem saber o que fazer. Ele não sabia por quê, mas sentia uma dor profunda em seu peito. Ele havia se aproximado de tantas casas, tocado tantas portas, mas sempre fora rejeitado. Às vezes, ele só queria sentir um pouco de carinho, um pouco de acolhimento, mas, naquele momento, ele entendeu que não seria possível ali. Isabel, com um suspiro profundo, se afastou da porta e deu um passo atrás, deixando Henrique tomar as rédeas da situação. Ela sabia que sua vida estava perfeitamente estruturada, que nada poderia arruinar aquele equilíbrio. E aquele menino na porta? Era só uma lembrança de que nem todos tinham as mesmas oportunidades. Ela se virou, o rosto impassível, como se aquilo fosse um pequeno detalhe que logo seria esquecido. Vá embora, garoto. Não temos tempo para isso. Disse Henrique, com um tom que mais parecia uma ordem do que uma sugestão. O menino olhou para eles uma última vez, seus olhos refletindo uma mistura de tristeza e raiva, mas também uma estranha sensação de aceitação. Ele sabia que nada mudaria naquele momento, mas também sabia que sua luta não terminava ali. Ele daria um jeito,
como sempre fazia. Com um suspiro resignado, ele virou as costas e caminhou pela calçada, sentindo o vento frio de fim de tarde contra sua pele. Ele não sabia para onde iria, mas isso não importava. Ele só queria fugir daquele olhar vazio, daquelas palavras cortantes, e do vazio que sentia em seu coração. A porta se fechou atrás dele, e a mansão voltou ao seu silêncio habitual, como se nada tivesse acontecido. O tempo passou, mas aquele momento ficou gravado na memória do menino. Ele nunca se esqueceria de como foi rejeitado, de como suas mãos, que antes buscavam conforto, agora estavam vazias, sozinhas, sem ninguém para acolhê-las. Os dias se arrastaram para o menino. Ele nunca soubera o nome deles, mas lembrava de tudo sobre aquele momento. A mansão, os portões altos, o brilho nos olhos da mulher que parecia ter tudo, e o homem que o havia tratado como se fosse invisível. Ele não sabia para onde iria, mas sua mente estava em constante movimento, tentando encontrar um lugar onde ele fosse visto, onde pudesse ter um lar, mesmo que fosse apenas por um momento. Por muito tempo, ele vagou pelas ruas da cidade. Passou por várias casas, tocou várias portas, mas sempre foi recebido com a mesma indiferença. O menino aprendeu rapidamente a não esperar mais nada. Ele se acostumou a ser invisível, a não ser notado. Sua dor se transformou em uma sombra silenciosa que o acompanhava onde quer que fosse. As pessoas olhavam para ele, mas o viam apenas como uma figura distante, sem importância. Isso o consumia aos poucos, mas ele ainda tinha uma esperança, por mais remota que fosse. Aos poucos, o menino começou a se afastar de tudo o que o lembrava de sua infância. Ele deixou para trás a dor, a solidão e, o mais importante, o desejo de ser aceito. Ele decidiu focar apenas no que poderia controlar, e isso o levou a lugares distantes. Deixou o orfanato onde havia crescido, trabalhou em vários empregos, e eventualmente foi adotado por uma mulher que o tratou com gentileza. Mas o passado nunca o deixou. Ele cresceu e se formou, lutando contra os fantasmas de sua infância. O menino se transformou em um homem. Mas a marca de sua rejeição nunca se apagou completamente. Ele se tornou alguém importante, alguém com sucesso. Suas mãos, que um dia estavam vazias e pediam por ajuda, agora estavam ocupadas, firmes e seguras. Ele tinha tudo o que as pessoas desejavam: dinheiro, respeito, status. Mas, apesar de tudo isso, ele nunca esqueceu aquele momento em que bateu na porta da mansão e foi rejeitado. Os anos não apagaram a dor daquela experiência. Eles apenas a enterraram mais fundo em seu coração, como uma ferida que nunca cicatriza. Anos se passaram e, um dia, enquanto ele estava em uma reunião importante com executivos de uma grande empresa, seu telefone tocou. Era um número desconhecido, e uma sensação de desconforto tomou conta dele. Ele hesitou por um momento antes de atender, mas, quando fez isso, a voz do outro lado da linha o fez congelar. Olá, meu nome é Isabel. Isabel, da mansão, onde você? A voz dela falhou por um instante, antes de retomar. Você provavelmente não vai se lembrar de mim, mas precisamos de sua ajuda. Ele sentiu um nó apertando seu estômago, e o mundo ao seu redor parecia desacelerar. Isabel. A mulher que o havia rejeitado, a mulher que o havia ignorado com tanto desprezo. A mulher que, agora, estava pedindo sua ajuda. Por um momento, ele pensou em desligar. Pensou em ignorar completamente o pedido, em deixá-los se afundarem na miséria que haviam criado para si mesmos. Mas algo dentro dele o fez parar. Algo o fez querer ouvir. Algo dentro dele o fez pensar em como seria bom finalmente ter o controle sobre a situação, finalmente ter a oportunidade de retribuir todo o desprezo que ele havia experimentado. O que vocês precisam de mim? Perguntou ele, a voz calma, mas cheia de um poder que ele sabia que tinha agora. A resposta de Isabel foi hesitante. Ela explicou que a empresa de Henrique estava falindo, que eles estavam sendo ameaçados por credores e que não podiam mais lidar com a situação sozinhos. Eles precisavam de alguém com recursos, alguém que pudesse ajudá-los a salvar tudo o que haviam construído. E, claro, ela não disse isso explicitamente, mas ele sabia que também precisavam da sua ajuda por causa de quem ele se tornará, um homem de sucesso,
alguém que estava além do alcance deles. Isabel então fez um pedido que, na mente dele, se tornou a prova de que a vida realmente gira de maneira inesperada. Eu sei que você deve estar ocupado, mas talvez você possa nos ajudar. Se você puder, nossa empresa pode ser salva. Podemos salvar nosso legado. A voz dela era suave, mas cheia de um desespero que ele nunca imaginaria ver em alguém como Isabel. Ele ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Não havia raiva em sua mente, apenas uma sensação de indiferença. Ele se sentia distante daquele pedido, distante daquela situação que havia sido criada por pessoas que, no fundo, sempre acreditaram que estavam acima de tudo. Eles haviam feito ele se sentir insignificante, mas agora, ele estava no controle. Ele tinha o poder, e ela sabia disso. E por que eu ajudaria vocês? Perguntou ele, a voz baixa, quase como uma provocação. Isabel pareceu hesitar mais uma vez, como se estivesse tentando encontrar a resposta certa. Quando ela finalmente falou, suas palavras foram suaves, quase como uma confissão. Por quê? Porque não temos mais ninguém. Eu sei o que fizemos, sei que o magoamos, mas estamos desesperados. Por favor, você é a nossa única chance. Ela soou frágil, vulnerável, e isso, de alguma forma, tocou algo nele. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Ele olhou pela janela de seu escritório, para a cidade lá fora, e sentiu o peso de tudo o que havia passado. Sua mente viajou para o passado, para aquele momento exato em que ele esteve diante da porta daquela mansão, com a esperança nos olhos, apenas para ser rejeitado. A dor daquela lembrança ainda estava viva em seu peito, mas agora, havia algo diferente. Ele tinha o poder de decidir o que aconteceria a seguir. Eu irei ajudar vocês. Ele disse finalmente, suas palavras calmamente calculadas. Isabel pareceu aliviada, agradecida, mas ele sabia que havia algo mais que ela não estava dizendo. Havia algo mais, algo que ele ainda precisaria descobrir. Mas ele tinha tempo. E, acima de tudo, ele tinha o controle. Ele agora podia decidir o destino de todos. Não apenas o deles, mas também o seu próprio. Ele desligou o telefone com um suspiro profundo, sentindo uma mistura de emoções. Ele sabia o que estava por vir. Sabia que a sua decisão o colocaria novamente frente a frente com o casal que o havia rejeitado. Mas agora, ele estava diferente. Ele não era mais a criança vulnerável que procurava um abraço. Ele era um homem de poder, um homem que tinha o controle de sua vida, e, agora, o controle sobre o destino deles. E enquanto ele pensava sobre tudo isso, um pequeno sorriso começou a se formar em seu rosto. Ele tinha o poder agora. E isso era mais do que o suficiente. O homem não sabia exatamente o que esperava ao encontrar o casal novamente. Em sua mente, ele ainda via a mansão, as portas douradas, os jardins meticulosamente cuidados e, principalmente, o olhar de Isabel e Henrique quando ele foi rejeitado. A dor daquele momento nunca desapareceu completamente. Mas agora, ele estava em uma posição em que poderia finalmente ter o controle. Eles precisavam dele, e ele sabia disso. Após alguns dias de preparação, ele decidiu que iria até a mansão. Não queria fazer isso de forma impulsiva, mas, sim, com uma estratégia que refletisse sua mudança de perspectiva. Ele agora controlava a situação, e tudo o que ele faria a seguir seria uma escolha sua, sem mais pressões ou expectativas dos outros. Ao chegar à entrada da mansão, os portões se abriram automaticamente, como se soubessem quem estava ali. Ele observou, calmamente, o caminho que o levava até a porta da casa. Cada passo era um lembrete de como ele havia mudado, de como ele não era mais aquele menino que pedia por um abraço. Quando ele chegou à porta, ela se abriu com um toque suave. Isabel apareceu primeiro, seu rosto ligeiramente tenso, como se estivesse esperando ansiosamente pela chegada dele. Sua expressão estava longe de ser amigável, mas também não era a mesma de antes. Havia algo mais ali, talvez culpa, talvez vergonha. Henrique apareceu logo em seguida, com sua postura rígida, mas os olhos dele não eram tão frios quanto antes. Havia um brilho de desespero que o tornava vulnerável,
algo que ele não havia visto antes. O homem se deteve um momento, observando os dois. Isabel foi a primeira a falar, sua voz baixa, quase hesitante. Estamos tão gratos por você ter aceitado nos ajudar. Ela disse, as palavras parecendo sair com dificuldade, como se ela estivesse pedindo algo muito mais do que um favor. Não sabíamos mais a quem recorrer. Henrique e eu estamos em uma situação muito difícil. Henrique olhou para o homem, seu olhar carregado de uma mistura de admiração e vergonha. Ele abriu a boca para falar, mas a voz dele falhou por um momento, e então ele se recompôs. Precisamos de você para resolver isso. Henrique disse, seu tom direto, mas com uma frustração evidente por não conseguir controlar a situação. Não sabemos mais o que fazer. Todos os nossos recursos se esgotaram. Estamos à beira da ruína. Só você pode nos salvar agora. O homem ouviu suas palavras e sentiu um misto de satisfação e indiferença. Eles precisavam dele, precisavam de sua ajuda para reverter a queda que havia começado há tanto tempo. Mas algo dentro dele o alertava para o fato de que nada seria simples. Eles não estavam apenas pedindo ajuda, estavam pedindo redenção, e ele sabia que isso não seria fácil para eles. Não seria fácil para nenhum dos dois. Vocês me rejeitaram uma vez. Ele disse calmamente, a voz baixa, mas carregada de um poder que parecia vibrar no ar, e agora, precisam de mim. Eu não vou apenas ajudá-los como se fosse algo simples. Isso tem um preço. E o preço é que vocês enfrentem o que fizeram. Não vou salvar vocês sem que, antes, passem por isso. Isabel e Henrique trocaram olhares rápidos. Eles estavam claramente desconfortáveis com as palavras do homem, mas não havia como voltar atrás. Eles precisavam dele, e ele sabia disso. Por um breve momento, os dois pareciam perdidos, sem saber como reagir. Isabel, que sempre se manteve tão firme e controlada, parecia frágil, como se a realidade de sua situação finalmente a atingisse. Henrique, por outro lado, estava mais determinado, mas sua determinação estava tingida de desespero. O que você quer dizer com enfrentem? Isabel perguntou, tentando esconder a tensão em sua voz, mas sem sucesso. O homem olhou para ela, os olhos agora duros como pedra. Quero que vocês reconheçam o que fizeram. Quero que admitam que, na época, não me deram nenhuma chance. Não me deram nenhum abraço. E agora, querem que eu ajude vocês a saírem da ruína que criaram para si mesmos. Isso não vai ser fácil. Vai ser um processo doloroso para todos vocês, mas se estão dispostos a passar por isso, então nós podemos começar. Eu tenho o poder de ajudá-los, mas só se forem sinceros com o que fizeram. Henrique tentou falar, mas ele foi interrompido pelo homem, que ergueu a mão para pedir silêncio. Eu não estou dizendo que vou deixá-los sem ajuda. Mas vocês têm que entender que isso não é só sobre dinheiro ou status. Isso é sobre humanidade. E, se vocês realmente se importam, vão aceitar o que eu estou dizendo e vão mudar. Henrique fechou os olhos por um momento, como se as palavras do homem estivessem reverberando em sua mente, mexendo com suas crenças mais profundas. Isabel, por outro lado, parecia lutar com algo mais interno, como se estivesse tentando encontrar uma maneira de lidar com a situação sem perder a dignidade. Mas o homem estava certo, ela sabia disso. Eu sei que não fomos justos com você. Isabel disse finalmente, sua voz tensa, mas cheia de arrependimento. E sei que não há palavras que possam consertar o que fizemos. Mas nós não sabíamos o que mais fazer. Achamos que você não precisaria de ajuda. O homem permaneceu em silêncio por um momento, observando a sinceridade nas palavras de Isabel. Era difícil para ele ouvir essas palavras, porque a dor ainda estava viva em seu peito, mas ele sabia que elas eram importantes. Esse era o primeiro passo. Agora, vamos ver se podemos realmente ajudá-los. Ele disse, virando-se em direção à porta da mansão. Mas saibam que isso não vai ser fácil. O caminho que estamos prestes a seguir vai exigir muito mais do que dinheiro ou status. Vai exigir algo que vocês nunca imaginaram,
a capacidade de enfrentar quem realmente são e o que fizeram. Se estiverem dispostos a isso, então sigam-me. Eles o seguiram, sem saber exatamente o que esperar, mas cientes de que a mudança, finalmente, estava prestes a começar. Eles estavam prontos para o que viria, mas, no fundo, uma parte deles ainda lutava contra a vergonha e o arrependimento. O que eles não sabiam era que a jornada que estava diante deles não apenas mudaria suas vidas, mas também os forçaria a olhar para o passado de uma maneira que nunca haviam feito antes. Enquanto caminhavam pelos corredores da mansão, o homem sentia a pesada responsabilidade em seus ombros. Ele sabia que havia muito mais em jogo agora do que simples justiça. O destino deles estava nas suas mãos, e ele só podia esperar que fossem fortes o suficiente para suportar a verdade. O homem guiou o casal através dos corredores da mansão com passos firmes. Isabel e Henrique o seguiam em silêncio, como se estivessem sendo levados por uma força invisível. Cada passo dentro daquela casa parecia pesar ainda mais sobre eles, como se cada parede, cada móvel, fosse uma lembrança de tudo o que haviam feito e do que haviam perdido. Eles não eram mais os poderosos, os inatingíveis. Eles estavam ali, na mesma mansão que um dia havia sido um símbolo de seu domínio, mas agora se sentiam como se estivessem em território inimigo. Quando chegaram à sala de estar, ele os convidou a sentar. Os móveis, tão refinados e caros, pareciam agora sem vida, vazios de todo o luxo que um dia haviam representado. O homem se sentou de frente para eles, mantendo uma distância cuidadosa, observando-os com um olhar que transmitia um poder silencioso, como se estivesse aguardando algo mais. Vamos começar com o que realmente importa. O homem disse, sua voz fria, mas firme. A primeira coisa que precisam entender é que sua vida não será salva por uma solução simples. Não se trata apenas de dinheiro ou de uma ajuda pontual. É sobre uma mudança interna, algo muito mais profundo. Vocês precisam se olhar no espelho e encarar o que fizeram, porque sem isso, não há perdão. Não há redenção. Isabel e Henrique se entreolharam, um pouco desconcertados com as palavras do homem. Eles haviam esperado que ele os ajudasse a resolver os problemas financeiros, a dar-lhes uma maneira de restaurar o que haviam perdido. Mas agora, diante deles, estava algo mais difícil, algo que eles não haviam previsto, uma lição de humildade, uma lição sobre os próprios erros. Henrique, sempre o mais arrogante dos dois, tentou se recompor. Ele ajustou a gravata, endireitou os ombros e olhou para o homem com uma expressão mais dura. Não sei se entendi direito, mas você está dizendo que não podemos simplesmente resolver nossos problemas com dinheiro? Perguntou ele, tentando manter a compostura, mas já começando a perceber que as coisas não seriam tão simples. Está nos dizendo que precisamos, o quê? Confessar nossos pecados? O homem olhou para Henrique com uma calma inquietante, como se estivesse esperando por essa reação. Ele sabia que o processo não seria fácil, mas não queria fazer concessões. Eles tinham que entender a gravidade da situação. Sim, você precisa confessar o que fez, reconhecer como as suas ações afetaram as pessoas ao seu redor, principalmente as pessoas que vocês rejeitaram. O homem respondeu, a voz intransigente. E não é apenas sobre vocês, é sobre o que isso representa para todos ao seu redor. O que vocês fizeram com aquele menino, o que fizeram com ele quando ele mais precisava de ajuda. Isso não é algo que se resolve com dinheiro. Isabel olhou para o homem, seu rosto agora mais suavizado. Ela sentia a dor das palavras, mas também sabia que ele estava certo. Ela e Henrique nunca haviam enfrentado as consequências reais de suas ações. Eles sempre foram protegidos pela camada de riqueza, pelo poder que possuíam, mas agora estavam diante de uma verdade que não podiam mais ignorar. Eu sei que fizemos algo terrível. Isabel começou, sua voz trêmula, mas sincera. Sei que o magoamos. A única coisa que quero é corrigir isso, mas não sei como. Henrique e eu nunca fomos ensinados a ver além de nós mesmos. Sempre achamos que podíamos ter tudo, que tudo ao nosso redor era apenas um reflexo de nossa própria grandeza. Henrique, que normalmente não demonstrava fraqueza, agora se via completamente vulnerável.
Ele sentia o peso das palavras de Isabel e sabia que ela estava dizendo a verdade. Ele tinha agido com egoísmo, com uma arrogância que nunca imaginou ser tão destrutiva. Aquele momento de autossabotagem estava agora diante dele, e ele não sabia como lidar com isso. Eu pensei que estávamos fazendo o melhor. Henrique disse, tentando se justificar. Acreditava que estávamos ajudando, que não podíamos ser responsáveis por todos. Afinal, éramos poderosos, tínhamos nossas próprias responsabilidades, nossas próprias lutas. Não sabíamos o que mais fazer. Não sabíamos o que ele queria de nós. O homem os observou em silêncio por um momento, analisando suas reações. Ele sabia que o arrependimento deles era real, mas também sabia que isso não era suficiente. Eles precisavam de algo mais, algo que os obrigasse a realmente entender o impacto de suas escolhas. O homem, com um gesto calmo, se levantou da cadeira e foi até a janela. Lá fora, o céu estava nublado, como se refletisse o clima dentro da mansão. O que você precisa entender, Henrique, Isabel, é que a vida nunca é sobre o que você pode tirar de outros. Não se trata de o quanto você pode controlar ou acumular. Ele falou, a voz baixa e cheia de significado. O que importa é o que você faz quando ninguém está olhando, quando o poder não está em jogo. E é isso que vocês falharam em ver. Não me refiro apenas ao menino, mas a todos ao seu redor. A maneira como trataram os outros, isso foi o reflexo de quem vocês eram, não de quem vocês poderiam ser. Henrique baixou a cabeça, os ombros caindo ligeiramente. Isabel, por outro lado, parecia tomar as palavras dele profundamente. Ela já sabia que estava no fundo do poço, que as tentativas anteriores de consertar as coisas com dinheiro ou status haviam falhado. Agora, ela se via diante de algo que nunca havia imaginado, a necessidade de se reestruturar, de mudar sua maneira de pensar e agir. O que podemos fazer agora? Isabel perguntou, finalmente, quebrando o silêncio que pairava sobre a sala. O homem se virou para ela, e seus olhos estavam implacáveis. Ele sabia que o casal estava pronto para fazer a sua parte, mas isso não significava que a jornada seria fácil. Primeiro, vocês precisam entender que não há volta atrás. O que aconteceu não pode ser apagado. Ele disse com firmeza. Mas podem começar pelo mais simples, reconhecer o impacto de suas ações. O que fizeram com aquele menino, o que fizeram ao rejeitá-lo, isso deixou marcas profundas, e isso não pode ser desfeito com uma simples desculpa ou ajuda financeira. A primeira coisa que vocês devem fazer é procurar por ele, pedir desculpas sinceramente e tentar reparar a dor que causaram. Isabel olhou para Henrique, que parecia hesitante, mas sabia que isso era o único caminho. Eles tinham que ir até o fim dessa jornada, por mais dolorosa que fosse. Eles não podiam mais se esconder de suas responsabilidades. E se ele não quiser nos ver? Henrique perguntou, a voz baixa. Então vocês terão que lidar com isso também. O homem respondeu com um tom mais suave, mais firme. Às vezes, as pessoas não querem perdão. Às vezes, a dor é grande demais para ser curada de imediato. Mas, se vocês realmente querem mudar, se realmente querem corrigir os erros, então vocês precisam estar prontos para enfrentar o pior. Henrique e Isabel se entreolharam, sem palavras. A verdadeira luta começaria agora, e, mesmo que não soubessem o que o futuro reservava, sabiam que não podiam mais fugir. O homem se sentou novamente, olhando-os com um olhar sério, disse: o primeiro passo é pedir desculpas. E o segundo, é viver com as consequências dessas ações. Vamos ver o quanto vocês estão dispostos a mudar. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, como se o peso da situação os tivesse atingido de uma só vez. Não havia mais espaço para desculpas vazias. Eles teriam que mudar. E essa mudança começaria naquela sala. O silêncio na sala era pesado, quase palpável. Cada palavra trocada parecia ter um peso imenso, como se o tempo tivesse parado por um momento, e o destino de todos ali estivesse sendo decidido naquele instante. Henrique e Isabel estavam em choque, mas não por causa do que o homem havia dito de não mais.
O que os abalava agora era a verdade que começava a se infiltrar em suas consciências, uma verdade que eles haviam ignorado por tanto tempo. A verdade sobre o impacto de suas escolhas, sobre o que realmente significava viver uma vida guiada pelo poder, pelo controle e pela indiferença. O homem os observava atentamente, suas palavras ainda ecoando no ar. Ele sabia que eles estavam processando tudo, tentando lidar com a realidade de uma forma que nunca haviam feito antes. O casal, acostumado a se ver como inatingível, agora se via diante de uma humilhação que não podiam evitar. Eles não estavam mais no controle. Eles não eram mais os poderosos, e o homem sabia que esse era o primeiro passo para a mudança que eles tanto precisavam. Henrique finalmente quebrou o silêncio, sua voz hesitante, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas para algo que ele nunca pensou que teria que dizer. Eu não sei o que esperar disso. Ele disse, a mão apertando o encosto da cadeira. Nunca imaginei que estaríamos aqui, pedindo ajuda de alguém que rejeitamos. Nunca pensei que minhas ações nos trariam até esse ponto. Isabel, que havia permanecido em silêncio até então, olhou para ele com os olhos marejados, a dor visível em seu rosto. A angústia que ela sentia era profunda, e, pela primeira vez, ela parecia perceber o tamanho do erro que haviam cometido. Não era apenas sobre os negócios, não era só sobre a riqueza. Era sobre as vidas que eles haviam ignorado, desprezado, e como o egoísmo deles tinha destruído a possibilidade de um futuro melhor para aqueles ao seu redor. Eu nunca quis que chegássemos a isso, Henrique. Isabel disse, com a voz quebrando. Nunca imaginei que nosso orgulho e nossa indiferença nos levassem a esse ponto. E mais do que qualquer coisa, eu me arrependo profundamente do que fizemos com aquele menino. Ele não merecia o que passamos para ele. O homem, que havia permanecido em silêncio até então, observou-os com um olhar implacável. Ele não queria palavras vazias. Não queria desculpas superficiais. Queria ver se eles estavam realmente prontos para enfrentar o que haviam feito, se estavam dispostos a se humilhar de verdade, a pedir desculpas e a buscar uma maneira de se redimir. As palavras não significam nada se não forem seguidas de ação. Ele disse, suas palavras afiadas como uma lâmina. O primeiro passo é enfrentar o que fizeram. E isso significa que vocês terão que ir até aquele menino, procurar por ele, olhar nos olhos dele e pedir desculpas. Não vai ser fácil, e ele pode nem querer ouvir vocês. Mas se querem realmente se redimir, isso é o que precisam fazer. Henrique e Isabel olharam um para o outro, e por um momento, parecia que o peso da responsabilidade estava demais para suportar. Eles não eram mais as pessoas que podiam agir sem pensar nas consequências. Não eram mais aqueles que poderiam se esconder atrás de seu status ou de sua riqueza. Eles precisavam enfrentar a dor que haviam causado. E essa dor não se curaria com dinheiro. Onde ele está? Isabel perguntou finalmente, a voz suave, mas cheia de determinação. Como podemos encontrá-lo? O homem olhou para ela, um olhar profundo, quase como se estivesse medindo sua sinceridade. Ele sabia que esse momento era crucial. Se eles estavam prontos para dar o próximo passo, o próximo nível de compromisso, então talvez, apenas talvez, houvesse uma chance para eles se redimirem. Eu não vou dizer onde ele está. O homem respondeu, a voz calma, mas com uma firmeza implacável. Isso é algo que vocês precisam descobrir por si mesmos. Vocês precisam sentir a dificuldade desse processo. Não será fácil, e eu não vou tornar isso simples para vocês. Isso é parte do que precisam enfrentar. O menino já passou por tanta coisa. Agora, é a vez de vocês passarem pela dor e pela vergonha de suas ações. Isso vai ser uma lição de humildade que vocês não esquecerão. Isabel engoliu em seco, sentindo o peso das palavras do homem. Ela sabia que ele estava certo. Eles precisavam fazer isso por si mesmos, mas também precisavam fazer isso pelo menino, para corrigir o mal que haviam causado. Henrique parecia inquieto, como se ainda estivesse tentando processar tudo o que havia acontecido. Ele não estava preparado para isso, mas sabia que não havia como voltar atrás. Eles tinham que fazer isso, e tinha que ser agora. Eu entendo.
Henrique disse, finalmente, sua voz mais baixa do que o normal. Estamos prontos para procurar por ele. Não importa o que aconteça. Vamos fazer o que for preciso. O homem assentiu, como se tivesse esperado por essa resposta. Ele não precisava de mais palavras, só de ações. Sabia que, se o casal estivesse disposto a seguir esse caminho, seria um longo e difícil processo, mas era o único caminho para a redenção. Então, comecem agora. O homem disse, levantando-se da cadeira. Não há mais tempo a perder. O passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda está ao seu alcance. O que vocês escolherem fazer com esse futuro será a verdadeira medida da mudança que estão buscando. Henrique e Isabel se levantaram, ainda hesitantes, mas agora com um novo foco em seus olhos. Eles sabiam o que tinham que fazer, mas o medo de enfrentar o menino, de pedir desculpas por tudo o que haviam feito, os fazia vacilar. Eles saíram da sala, silenciosos, e começaram sua jornada. O homem permaneceu na sala, olhando para a janela, sentindo a tensão da situação. Ele sabia que aquele era um momento crucial, não apenas para Henrique e Isabel, mas também para ele. Ele os havia desafiado a enfrentar a verdade, e agora só restava esperar para ver se realmente seriam capazes de mudar. O que quer que acontecesse, ele sabia que aquela jornada, com todas as suas dificuldades e lições dolorosas, seria algo que mudaria todos os envolvidos para sempre. A mansão estava vazia, exceto pela presença inquieta de Henrique e Isabel. Eles haviam saído com uma missão, mas ao saírem pela porta, a realidade de tudo o que estavam prestes a enfrentar começou a se instalar. Eles não sabiam por onde começar a busca, nem como encontrariam aquele menino que havia se tornado um homem. Mas uma coisa era certa, estavam prontos para começar. Isabel estava no carro, olhando pela janela, o pensamento distante. Ela não conseguia parar de pensar nas palavras do homem. A vida não pode ser resolvida com dinheiro, ele dissera, e isso ressoava em sua mente. Por anos, ela e Henrique haviam vivido em uma bolha, protegidos por seu status, sua riqueza e seu poder. Nunca tinham considerado o impacto de suas escolhas em outras pessoas, mas agora estavam sendo forçados a ver o mundo de uma perspectiva diferente. A perspectiva de quem eles realmente eram, sem o escudo da riqueza ou do status. Onde começamos? Henrique perguntou, interrompendo o silêncio que havia se instalado no carro. Ele estava olhando para a rua à sua frente, mas seus olhos pareciam estar em outro lugar, como se ainda estivesse tentando processar tudo. Isabel suspirou, pensativa. Não havia resposta fácil para isso. Como encontrar alguém depois de tanto tempo? Como rastrear um menino que foi rejeitado e, provavelmente, nunca esqueceu a humilhação de ser tratado como se fosse invisível? Não sei, ela respondeu, a voz hesitante. Mas precisamos começar de algum lugar. Precisamos encontrar uma maneira de descobrir onde ele está. Ele provavelmente se afastou de tudo o que tem a ver conosco. Henrique assentiu, pensativo. Ele sabia que a busca seria difícil, mas, ao mesmo tempo, sentia uma crescente sensação de responsabilidade. Eles haviam sido os responsáveis pela dor do menino, e agora, ele era a única pessoa que poderia ajudá-los a consertar o que haviam destruído. Henrique sabia que seria um processo longo, mas estava determinado a seguir em frente. Vamos começar pela cidade. Ele sugeriu, finalmente, quebrando o silêncio. Procurar em abrigos, orfanatos. Ele provavelmente se afastou da nossa vida, mas podemos começar por aí. Se ele não quiser ver a gente, tudo bem, mas pelo menos tentaremos. Não podemos mais fugir do que fizemos. Isabel olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um pequeno suspiro de alívio. Henrique estava finalmente começando a ver as coisas de uma maneira diferente. Ele estava começando a entender que não havia atalhos para a redenção. Eles precisavam fazer isso corretamente, não para se absolverem, mas para realmente enfrentar a dor que haviam causado. Isso significava procurar o menino, pedir desculpas, e aceitar as consequências de suas ações, não importando o quão doloroso fosse. A busca começou sem um rumo certo. Eles dirigiram pela cidade, indo de um lugar a outro,
parando em abrigos e orfanatos, perguntando se alguém sabia onde o menino estava. O nome dele, porém, não tinha registro em nenhum dos lugares. Ele provavelmente havia sido adotado, ou, talvez, tivesse começado uma nova vida em outro lugar, longe de tudo o que o lembrava da rejeição que sofreu. Mas, enquanto percorriam os bairros, Henrique não conseguia tirar da cabeça o que o homem dissera: o que importa é a ação, não as palavras. Ele sabia que aquele não seria um caminho fácil, mas a ideia de não conseguir encontrar o menino, de não poder fazer nada para corrigir o que havia acontecido, o deixava inquieto. Ele começou a perceber que a verdadeira luta não estava na busca, mas na maneira como ele e Isabel precisavam mudar internamente para poderem corrigir suas ações passadas. Enquanto isso, Isabel também refletia sobre o que tinha feito, sobre as escolhas que fez ao longo dos anos. Ela nunca havia se questionado sobre o impacto das suas decisões até aquele momento. A vida havia sido tão confortável para ela, cheia de luxo e ostentação, que ela nunca teve que se preocupar com as consequências de suas atitudes. Mas agora, o peso da culpa estava em seus ombros. Ela precisava encontrar o menino. Precisava encontrar uma maneira de alguma forma, devolver o que ela havia tirado dele. A busca os levou a um pequeno bairro na periferia da cidade, onde encontraram um café simples, de aparência modesta, que parecia ser o tipo de lugar onde o menino poderia ter começado sua nova vida. Eles pararam e entraram, na esperança de que alguém ali pudesse ter alguma informação sobre ele. A dona do café, uma senhora idosa com olhos amáveis, olhou para eles com curiosidade quando eles se aproximaram. "Posso ajudá-los?" Ela perguntou, gentilmente, ao perceber que estavam procurando por algo. Henrique, que normalmente estava acostumado a ser o que dava ordens, agora parecia hesitante. Ele olhou para Isabel antes de falar. "Estamos procurando um menino, ele tinha cerca de 7 ou 8 anos quando o vimos pela última vez. Ele estava em um orfanato. Não sabemos se ele ainda vive por aqui, mas ele foi rejeitado pela nossa família anos atrás. Queremos pedir desculpas por tudo o que fizemos." A senhora olhou para Henrique com um olhar de compreensão. Ela parecia perceber que aquela não era uma visita qualquer, mas uma visita carregada de dor e arrependimento. Ela balançou a cabeça lentamente. "Ah, sim. Eu me lembro dele." Ela disse, a voz suavizada pela memória. "Ele foi um dos muitos que passaram por aqui. Um menino muito quieto, mas com um coração bom. Depois de sair do orfanato, ele foi morar com uma mulher idosa, uma senhora que o adotou. Ele sempre foi muito educado e cortês, mas parecia carregar uma tristeza consigo. Não sei onde ele está agora, mas a senhora que o adotou morava naquela rua ali." A mulher apontou para a rua à frente. "Se a senhora ainda o tiver, ele deve estar lá." Henrique e Isabel trocaram um olhar. Era o primeiro passo real que haviam dado. Eles estavam mais próximos do que nunca de encontrar o menino. No entanto, uma sensação de nervosismo os invadiu. O que eles diriam a ele? Como pedir desculpas depois de tanto tempo? E se ele não os aceitasse? Com o coração apertado, eles seguiram até a casa indicada pela mulher. O caminho parecia uma longa jornada, uma caminhada em direção ao passado que ainda carregava suas feridas abertas. Quando chegaram à casa, o portão estava aberto, e uma senhora idosa os observava da varanda. Ela olhou para Henrique e Isabel, com um olhar que parecia medir quem eram, e o que queriam. Isabel foi a primeira a falar, a voz firme, mas carregada de emoção. "Estamos procurando um jovem que, por muitos anos, viveu em um orfanato. Seu nome é João. Ele morou com uma senhora idosa depois de sair do orfanato." Ela fez uma pausa, sentindo a própria voz embargar. "Queremos pedir desculpas por tudo o que fizemos com ele. Nós o rejeitamos quando ele mais precisou." A senhora observou-os por um momento, antes de finalmente falar. "João", ela começou com um suspiro. "Ele cresceu para ser um bom rapaz. Já faz algum tempo que ele não mora aqui. Ele se mudou há uns meses, procurou um lugar para morar sozinho. Ele teve o coração partido por muito tempo, mas encontrou seu caminho. Ele sabia que,
apesar do que aconteceu com ele, a vida ainda tinha muito a oferecer. Henrique e Isabel ficaram em silêncio por um momento, absorvendo as palavras da senhora. Eles não sabiam como reagir. O arrependimento e a culpa se misturavam com uma sensação de impotência. Eles estavam tão próximos, mas ao mesmo tempo, sentiam como se estivessem perdendo a última chance de corrigir o que haviam feito. Se ele quiser ver vocês, será por sua escolha. A senhora disse, com um olhar sério. Mas, para ele, o tempo não volta atrás. O que passou, passou. O que importa é o que vocês fazem agora. Henrique e Isabel permaneceram em silêncio por um momento diante da casa da senhora idosa. O peso das palavras dela ainda estava em seus corações, como uma pedra que parecia não querer sair. O que passou, passou, ela havia dito. O que importa é o que vocês fazem agora. O que eles faziam agora? Como poderiam corrigir o que haviam destruído tantos anos atrás? Eles olharam um para o outro, sem saber exatamente o que fazer. O casal estava diante da última chance de restaurar algo que pensavam ter perdido para sempre. Não se tratava apenas de pedir desculpas. Não se tratava apenas de encontrar o menino que um dia eles haviam rejeitado. Era mais profundo que isso. Eles estavam sendo desafiados a reconstruir um vínculo que nem mesmo o tempo poderia apagar, mas que havia sido dilacerado pela indiferença e pela crueldade de suas escolhas. A senhora idosa, vendo o desconforto deles, fez um gesto gentil, como se entendesse a luta interna que os dois estavam enfrentando. João foi um garoto muito especial. Ela disse, suavemente. Ele nunca foi fácil de lidar, mas sempre mostrou uma força que nem mesmo ele sabia que possuía. O tempo passou, e ele cresceu. Mas ele nunca esqueceu o que aconteceu. Ele seguiu sua vida, mas carrega as marcas, como qualquer um de nós. Você pode procurá-lo, mas entenda uma coisa: o perdão não é garantido. Nem sempre as pessoas têm o que esperam quando buscam redenção. Henrique respirou fundo, a dor em seu peito se tornando mais clara. Ele sabia que a senhora estava certa. Não importava o que eles fizessem agora. Não havia como apagar o que aconteceu. Eles poderiam pedir desculpas, poderiam tentar reparar o mal, mas isso não significava que o perdão viria automaticamente. O perdão seria a escolha de João, e ele não estava mais no controle. Isabel, ao lado dele, sentiu uma pressão crescente sobre seus ombros. Ela tinha esperado que encontrar João fosse o fim de sua jornada de redenção, mas agora sabia que isso era apenas o começo. A jornada de redenção não acabava quando você fazia o que achava que deveria ser feito. Ela nunca acabava. Era uma luta constante para ser melhor, para corrigir erros, para se desculpar quando se falhava. E, talvez, ainda mais difícil do que pedir desculpas fosse aceitar que nem todos estavam prontos para perdoar. Vamos procurá-lo. Isabel disse, sua voz tranquila, mas firme. Não importa o que aconteça. Precisamos tentar. Henrique a olhou, sua expressão suavizando. Ele sabia que a decisão estava tomada. Eles tinham que procurar por João, não apenas para buscar perdão, mas para entender as cicatrizes que haviam deixado nele. Eles precisavam ver como ele estava, como ele tinha se tornado, e se o perdão era algo que poderiam realmente ganhar ou algo que simplesmente não estava mais ao alcance deles. Eles se despediram da senhora e seguiram seu caminho pela cidade, em busca de qualquer pista sobre o paradeiro de João. Não havia mais tempo a perder. Eles sabiam que a chance de encontrar o menino era cada vez menor, mas, mesmo assim, continuaram. Passaram pelas ruas que João poderia ter frequentado, perguntaram para as pessoas que poderiam conhecê-lo, mas nada parecia levar a um caminho concreto. O dia foi se tornando mais longo, e a frustração começou a se acumular. O sol estava se pondo, e com ele, parecia que suas esperanças também estavam desaparecendo. Henrique começou a se perguntar se realmente valeria a pena continuar. Eles estavam tentando, mas parecia que a resposta estava em algum lugar que eles não podiam alcançar. Talvez João já tivesse seguido em frente, talvez ele tivesse se afastado de tudo o que o ligava àqueles momentos de dor. Mas, ao mesmo tempo,
Henrique sabia que desistir não era uma opção. Eles tinham começado essa jornada, e precisavam seguir até o fim. Finalmente, quando a noite começou a cair, e o casal estava prestes a perder a esperança, uma jovem mulher os abordou na rua. Ela parecia estar à procura de algo, mas ao ver o casal, ela se aproximou com uma expressão curiosa. "Posso ajudá-los?" Ela perguntou, olhando-os com simpatia. Henrique, um pouco surpreso com a súbita interrupção, olhou para Isabel, que também parecia intrigada. A mulher, talvez na casa dos 20 e poucos anos, tinha uma aparência de quem já havia vivido mais do que sua idade sugeriria. Ela parecia saber o que eles estavam buscando, como se, de alguma forma, ela estivesse conectada à sua busca. "Estamos procurando um homem chamado João." Isabel explicou, a voz suave, mas carregada de urgência. "Ele foi adotado há alguns anos e precisamos encontrá-lo." A jovem sorriu, mas era um sorriso triste, como se ela já soubesse que encontrar João não seria uma tarefa fácil. "Eu sei quem ele é," ela disse. "Ele mora perto daqui, em um pequeno apartamento. Não é muito longe, mas eu acho que ele não está pronto para ver vocês." Henrique sentiu seu coração acelerar. Finalmente, eles estavam mais próximos. Eles finalmente tinham encontrado uma pista, uma verdade que, por mais difícil que fosse, os colocava mais perto do que eles desejavam. Mas havia algo mais na fala da jovem. Ela parecia querer dizer mais, mas hesitava. "Ele não quer ver ninguém do passado." A jovem continuou, com um suspiro. "Ele passou por muita coisa. Ele ainda guarda a dor daquilo que aconteceu. Mesmo depois de todos esses anos. Não sei se ele vai querer falar com vocês." Isabel olhou para Henrique, e por um momento, ambos ficaram em silêncio. Eles sabiam que estavam próximos, mas também sabiam que a verdadeira luta estava prestes a começar. Não seria fácil. Não haveria resposta simples. Não haveria um perdão fácil. Mas, ao menos, eles tinham a chance de tentar. "Vamos até lá." Isabel disse, com a voz firme. "Precisamos tentar." A jovem assentiu, como se soubesse o que estava por vir, e deu-lhes as direções. Eles seguiram até o apartamento indicado, e o caminho parecia mais pesado do que qualquer outro que tivessem trilhado até então. O som de seus passos parecia ecoar mais alto à medida que se aproximavam do destino. Eles estavam prestes a enfrentar o menino, agora homem, que um dia havia sido rejeitado por eles. Quando chegaram ao apartamento, a porta estava entreaberta. Henrique deu um passo à frente, e Isabel seguiu, com o coração batendo forte. A última etapa da jornada estava prestes a ser enfrentada. Eles estavam prestes a descobrir se a redenção era realmente possível. Mas sabiam que, independentemente do resultado, o encontro mudaria tudo para sempre.